Se você curte jogar no seu smartphone e não sabe em quanto ele está rodando de FPS, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode verificar isso sem fazer root ou desbloquear o bootloader do seu aparelho e acabar perdendo a garantia. Mas antes, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui no canal. Se gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e deixa um comentário aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, beleza? Vamos lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, para você estar conseguindo ver o FPS do seu game sem root, sem ter que desbloquear nada e facilmente, você vai precisar do quê? De um smartphone com Android, tá? Um cabo USB do seu aparelho e um computador disponível para você fazer a configuração. É bem simples, tá? Você não vai ter que fazer nada de difícil. Eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer aqui. Vou deixar os links dos programas aqui na descrição para você baixar eles, tá? E vou mostrar passo a passo, tanto aqui, tanto na tela do computador, como você vai estar fazendo esse passo a passo. Mas antes de tudo, deixe seu like se gostar do vídeo e se eu te ajudar, tá bom? Ó, o aplicativo que a gente vai estar utilizando aqui é o Game Bench, no caso. Você vai ter que estar baixando ele lá na Play Store. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que se escreve certinho, tá? Game Bench. Abrindo aqui, ó, você vai ver que ele está como primeiro, tá? Esse aplicativinho aqui, ó, Game Bench Community Edition, FPS sem root. Você vai conseguir fazer o FPS sem root tranquilamente no seu aparelho e vai conseguir verificar tranquilamente. Eu vou fechar ele aqui só pra gente começar do zero, tá? Ele deve estar aberto aqui, ó, Game Bench. Vou fechar todos os aplicativos, na verdade. E abrindo ele aqui, você vai ver que ele vai pedir para você conectar o seu celular no computador e vai pedir para você acessar esse site aqui, ó. Eu vou estar acessando ele no computador. Primeiramente, eu vou conectar o cabo aqui, ó. Tenta utilizar um cabo de qualidade, tá, aí que veio com o seu smartphone para não ter problema. Claro que se você não conseguir, não vai dar problema no seu smartphone, só vai dar o erro, tá? Então fica despreocupado, tá? E antes de tudo, de você colocar o cabo, você tem que ativar a depuração USB, tá? Que o meu já tá ativo aqui, que eu já fiz o procedimento. Mas para você fazer esse procedimento, você vai fazer o seguinte: eu vou tirar o cabo aqui, vou dar um OK aqui, certo? Mas você vai ter, esse aqui é o Android puro, e você vai ter que fazer. Você vai entrar aqui nas configurações, vai ir sobre o telefone aqui e você vai pegar aqui a opção número da versão e vai clicar várias vezes aqui, ó. Vai dizer que não é necessário, porque eu já sou um desenvolvedor, mas o que você vai ter que fazer é fazer o seguinte, ó. Você vai ter que vir aqui na parte de trás aqui, vai ter que vir aqui na parte de cima aqui, ó. Vai clicar em sistema e aqui em sistema você vai clicar em avançado e vai clicar em opções do desenvolvedor. Aqui você vai ter que procurar aquela opção que ele pede, a depuração USB. Essa opçãozinha aqui, você vai ativar ela, porque o meu agora tá desativado, você vai vir e vai ativar ele e vai dar um OK. Fazendo isso, ele já tá OK e pronto para você estar utilizando, fazendo o procedimento. Se você não tiver um smartphone com Android One, que é o caso desse aqui, você vai estar com um smartphone com a MIUI 10, por exemplo. Se você acompanha bastante o canal, eu vou mostrar o mesmo procedimento na MIUI 10 para você ver como funciona. Aqui eu tenho o Redmi 7A, tá? Ele não está configurado a opção de desenvolvedor. Você vai entrar nas configurações, vai clicar em sobre o telefone também e vai vir em versão do MIUI. Aqui em versão do MIUI você vai clicar em várias vezes nele e vai dizer que você agora é um desenvolvedor, como está aparecendo aqui, tá? Vamos voltar aqui e para você achar essa opção você vai vir aqui nas configurações adicionais e aqui em configurações adicionais você vai clicar em opções do desenvolvedor e aí vai ser bem parecido com aquela parte lá. Você vai procurar a depuração USB, vai habilitar e vai dar um OK. Fazendo isso, o seu smartphone já está pronto para estar colocando o cabo e fazendo o procedimento, tá? Agora vamos voltar para o Mi A3, que é o smartphone que eu já estava fazendo os testes, tudo certinho. Colocando o cabo aqui, você vai colocar o cabo, vai abrir o Game Bench aqui, ele vai pedir permitir a depuração USB, você vai dar um OK, tá? Dando um OK, ele pode ser que não apareça agora, só depois que você abre o programa do Game Bench no computador. Eu acho que vai acontecer de novo, mas você vai acessar esse site aqui, ó, e vai baixar o aplicativo para Windows do seu aparelho. Eu vou direcionar a câmera agora para a tela do computador para me ensinar o procedimento até lá agora, tá? Então eu já acessei o site aqui, como mostra lá em cima, ó. Aqui tá, acessei aquele site que estava no smartphone, getgamebench.net, e ele me direcionou para essa página aqui que está pedindo para mim baixar o arquivo. Você vai fazer o download para o Windows aqui, ó, vai clicar em download. Clicando em download, ele vai pedir para você baixar o arquivo. Eu já baixei ele vai dar que está completo. Depois de você ter baixado ele, você vai abrir ele. Vai dar um sim aí se precisar e ele vai abrir sozinho procurando o seu smartphone. Fazendo isso, ele já vai mostrar que já está OK aqui no seu smartphone, como apareceu aqui para você, ó. Agora está tudo OK e você já pode estar usufruindo do aplicativo normalmente, tá? Eu vou voltar a câmera aqui para a mesa para a gente te mostrar agora como que vai funcionar a partir daí em diante. Então você pode desconectar o cabo aqui, tá? Ele já vai abrir o programa sozinho, pedindo para você selecionar o jogo. Eu vou voltar aqui para a mesa agora para a gente dar continuidade.
Voltando aqui para a mesa já, nós temos agora uma lista com todos os aplicativos que ele pode estar abrindo e calculando o frame rate automaticamente, tá? Aqui nas configurações, nós temos a opção de escolher onde vai aparecer o frame rate. Você pode mudar isso dentro do jogo normalmente e se você quer que apareça ou não. É bem simples as configurações. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o PUBG para vocês terem uma noção, ó. Você vai clicar no PUBG e vai colocar em OK. Você pode pôr para não aparecer mais essa mensagem, mas ele está falando: use o botão de stop quando terminar e o botão e o relógio que aparece podem ser movidos para uma nova localização na tela. Eu vou pôr para não aparecer mais e vou te explicar o que aquilo lá quer dizer. Quando você abre o jogo, você pode mover esses dois botões para onde você quiser. É o seguinte, você pode pegar aqui, ó, e arrastar. Só não pode clicar naquele stop que ele para de calcular o frame rate. E aqui também, ó, porque às vezes acontece de um botão estar em cima de algum local e você precisa mexer e você pode só mover para os lados aqui. É bem simples, tá? Fácil e rápido. Se você der um clique aqui nele, não acontece nada. Somente se você clicar no stop ali, ele some e você tem que fechar o jogo e abrir novamente, tá? Mas é bem simples para você calcular o frame rate do seu jogo e lembrando que ele não altera o desempenho durante o game. Então você não vai ter diferença utilizando o aplicativo para medição de acontecer do frame rate ficar mais baixo por conta disso, tá? Ele é bem levinho, então você não vai ter dor de cabeça na hora de estar fazendo a verificação do seu smartphone se ele consegue rodar tal jogo ou não. Isso é bem legal, caso o seu jogo esteja travando ou tendo algumas lentidões, para ver se está caindo o FPS demais ou não e até mesmo ver se o smartphone consegue rodar tranquilamente o game que você está querendo comprar ou até mesmo ver se ele roda tranquilamente um jogo. Mas é bem simples, galera. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: por ser um método não root, sem fazer root, toda vez que você reiniciar o smartphone, você tem que fazer esse método de colocar o cabo e ligar no computador para fazer isso daí. A cada reinicialização, essa configuração que o aplicativo faz, ela sai porque ele não é por root, tá? Então, por exemplo, se aqui está funcionando normal, se eu reiniciar o meu celular, ele vai pedir para fazer a mesma coisa de novo. Então é uma dica que eu dou para você: se você reiniciar, tem que fazer novamente. Não se assuste de ter saído ou coisa do tipo. E quando você para de jogar, ele te dá um gráfico mostrando mais ou menos como que foi o jogo e se tá rodando tranquilamente ou não, ó. Por exemplo, aqui tá em 3 segundos, eu vou dar um stop aqui, ó. Foi gravado, ó. Aqui ele mostrou aqui, ó, a taxa de frame, você consegue verificar, mostra aqui a placa de vídeo, a configuração do celular certinho e você pode compartilhar com alguém isso daqui, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado e eu espero ter te ajudado. Tchau!